A gente pode entender as doenças autoimunes da seguinte forma. Dentro do nosso corpo, nós temos um exército que é responsável pela proteção do território. Vamos pensar com um país, né? Um país tem um exército também. Dentro das forças armadas de um país tem diferentes subdivisões. O exército propriamente dito, a aeronáutica, a marinha. Dentro do nosso exército imunidade, também existem diferentes linhagens, né? Que são especializadas em combater vírus, em combater bactérias, em combater produtos de degradação proteica, enfim, processos de reparação. E uma doença autoimune se caracteriza com um pelotão dentro desse exército atacando uma estrutura própria. Então é como se a gente tivesse um pelotão da aeronáutica que enlouquecesse e começasse a bombardear algum lugar no território do Brasil. Né? Assim é uma doença autoimune. A gente tem um pelotão dentro da nossa imunidade que começa a atacar articulações. E aí pode ser uma artrite reumatoide, vão ter nomes diferentes. Começa a atacar o intestino. E aí a gente vai ter doenças inflamatórias intestinais, como Crohn, retocolite. Começa a atacar o revestimento dos nervos, a bainha de mielina. A gente vai ter esclerose lateral amiotrófica. Então, a depender de qual o pelotão que enlouqueceu e começou esse ataque, a gente vai ter a manifestação da doença. Assim, uma doença autoimune. Né? E muitas vezes esse pelotão ataca diferentes regiões, como é na minha doença, por exemplo. Eu sou portador de uma condição chamada artrite psoriásica. Então, a maioria das pessoas manifesta essa doença com lesões de pele, né? Lesões de psoríase, que todo mundo conhece. Eu não tinha nenhuma lesão de pele, eu comecei com quadros de artrite, inflamação articular. E eu levei quase 4 anos para conseguir fechar o diagnóstico, descobrir exatamente qual era a minha doença, né? Consegui achar o nome da doença. Então, ao longo dessa minha doença, minha imunidade atacava certas articulações minhas e ela ia destruindo a arquitetura da articulação e a articulação perdia sua funcionalidade. Aconteceu no meu ombro, aconteceu no meu punho, aconteceu na minha articulação coxofemoral. Quando a gente vai tratar uma doença autoimune, a gente tem diferentes maneiras de agir. A gente pode usar uma medicação que manda todas as forças armadas diminuírem seu grau de atividade. Então, que é um corticoide, por exemplo, né? Então, toda a imunidade começa a funcionar um pouco menos. E com isso, aquele pelotão enlouquecido para também, só que aí a gente tem o risco, porque os outros, né? Param de se defender. Exatamente. Então, um pelotão da aeronáutica começou a fazer bagunça. Eu vou lá e digo, Forças Armadas, parem totalmente. Pô, alguém pode me invadir pelo mar porque a Marinha parou também. Né? Então, quando eu uso uma medicação de alta potência como um corticoide, eu tenho um risco muito grande de ter infecções. Então, quando eu descubro a doença específica, existem maneiras de eu combater ela mais especificamente. Por exemplo, hoje a medicação que eu uso é um imunomodulador que atua especificamente na linhagem que está fazendo os ataques aos meus próprios tecidos. Então, o restante da minha imunidade funciona razoavelmente normal. Fica intacto. Né? Sem prejudicar o todo, né? Exatamente. Mas a explicação da doença autoimune é isso. Por motivos genéticos agregados a fatores ambientais, a gente tem um ataque da nossa imunidade a tecidos próprios, né? E não tem cura, William? O pessoal fala, putz, não, é difícil a situação dessa doença porque ela não tem cura. De fato, não tem mesmo? A maioria das doenças autoimunes não são consideradas curadas, porque a gente sabe que a predisposição está ali, né? Mas a doença autoimune normalmente se manifesta quando a predisposição e um fator ambiental se complementam. Então, por exemplo, vamos pensar aqui. Eu moro lá no Rio Grande do Sul, né? Certo. Então, vai que um dia me dá na louca e eu decido invadir a Argentina. Eu vou de carro até a fronteira, me jogo no rio que separa os países, atravesso a nado, né? Cara, vão me prender lá na Argentina, vocês concordam? Mas provavelmente a polícia da Argentina não vai me atirar enquanto eu tô na água, nem fazer nada grave comigo, porque eles vão pensar, é só um maluco, entende? O grau de alerta do exército argentino é baixo. Vocês concordam comigo? Então eles vão pegar, me tirar do rio, me prender e me jogar de volta pro Brasil. Se eu for fazer isso entre a Rússia e a Ucrânia? Nossa, vai dar um problemão. Vão me fuzilar. Porque o grau de alerta é maior lá. Então, quando a nossa imunidade tem um grau de alerta alto, a atividade inflamatória do nosso corpo ela é muito maior. Então,
se eu tenho um comportamento inflamatório, existe uma tendência maior de que a minha doença autoimune se manifeste mais. O que é um comportamento inflamatório? Privação de sono. Privação de sono é um comportamento inflamatório. Abuso de álcool, fumar, uma alimentação industrializada, uma alimentação muito processada, né? Olha quantos aditivos químicos existem na comida que o nosso organismo nem conhece. Ele interpreta tudo isso como ameaça. Então, se eu tenho um comportamento cheio de pequenos estímulos inflamatórios, o que o meu organismo, o que a minha imunidade pensam? Estamos em guerra? Vamos atacar? E aí aquele pelotão maluco vai para ativa. Então, a maneira que a gente tem, a maneira que eu usei para controlar a minha doença é ser anti-inflamatório em todo o restante. Entendi. Então, eu era um plantonista noturno, eu fazia 3 plantões noturnos por semana. Eu diminuí isso para mim melhorar a qualidade do meu sono. Eu limpei a minha alimentação, tornei minha alimentação completamente natural. Passei a praticar atividade física, passei a praticar meditação e ainda sigo encontrando novas práticas para tentar deixar a minha imunidade o mais tranquila possível para que esse pelotão maluco não se manifeste. Esse pelotão, ele seria os anticorpos ou tem mais coisa envolvida aí? Tem mais coisas, tem diferentes linhagens celulares que vão estar implicadas em diferentes doenças inflamatórias, né? Então, não são necessariamente as mesmas proteínas, nem os mesmos anticorpos que vão estar causando o insulto inflamatório. E toda vez que essa linhagem causa uma bagunça, ela chama outras células inflamatórias. Então, o estímulo se perpetua. Tu entendeu, Maurício? Sim. Então, não vai existir uma inflamação especificamente só daqueles soldados. Eles vão lá e vão largar sinalização química que vai chamar outros soldados e começa a bagunça. E além disso, por exemplo, na medicina já tem algum estudo que fala por que algumas pessoas têm e como que começa essa doença autoimune? Existem muitas teorias. Né? A gente sabe que existe forte influência genética. Então, toda vez que tu tem uma história familiar de uma doença autoimune, o risco que tu tenha uma doença autoimune é bem maior. E aí, dentro disso, existem diferentes teorias de como a doença autoimune poderia surgir. Poderia surgir de uma mutação, de uma modificação num gene, que passa a decodificar uma célula da imunidade de forma diferente do que fazia, né? E existe uma teoria que eu acho muito interessante, que é a teoria do mimetismo molecular. Essa faz muito sentido para mim, porque ela faz menção ao nosso comportamento moderno. O que acontece? Nosso intestino é um tecido de absorção, tá? E hoje a gente põe dentro desse tecido de absorção moléculas que não são naturais para nós. E ao absorver essas moléculas, o nosso sistema imunológico as reconhece. E cataloga elas como ameaças ou não. Aquelas que são catalogadas como ameaça, elas são destruídas. E o que acontece? Quando a gente passa a ingerir alimentos para os quais o nosso organismo não é desenhado naturalmente, talvez, ao absorver certas moléculas, a gente catalogue elas como ameaças, só que elas têm uma identidade muito semelhante às células do nosso próprio corpo. Por isso o nome mimetismo molecular. Certo. Então vamos lá, nossa imunidade está olhando os crachás de quem entrou. E cara, lá tem um cara que tem um crachá muito parecido com uma célula que é tua. E aí a tua imunidade desenvolve anticorpos para aquele crachá e acaba atacando o outro tecido. Essa teoria do mimetismo molecular é muito defendida por alguns, criticada por outros, mas eu acho que é uma possibilidade grande de uma implicação do nosso comportamento no desenvolvimento de doenças autoimunes. É como se ela estivesse meio que se fantasiando ali, enganando. Ela se confundiu, né? Se confundiu porque uma molécula muito parecida com uma molécula tua entrou, era um invasor, ela acaba achando que tu tem invasores numa articulação, no tecido do intestino ou na pele, e ataca essa estrutura também.